Boa noite, bem-vindos e bem-vindas a esse Fórum Sindical 2021. A gente não tem muita coisa para comemorar, mas estamos vivos. Então, essa é a primeira coisa a se celebrar, né? Num país onde as pessoas estão morrendo asfixiadas em Manaus depois de um ano de pandemia. É algo completamente inadmissível. Hoje, então, assim, a gente está começando esse ano, né? Geralmente começa com uma coisa tão bacana, tão para cima, mas não dá para ser inconsequente vivendo num país tão desgovernado, tão irresponsável, tão criminoso como este governo está sendo para a população brasileira, para a economia brasileira. Para falar dessa conjuntura toda, estou com três parceiraços, três jovens negros maravilhosos, que eu já vou colocar aqui na nossa jangada da Fórum, para começar, porque o nosso entrevistado de hoje, para lá de especial, tem prazo, né? Tem tempo, está com a família de férias e abriu o espaço dele, esse momento para nós, então vamos aproveitar bem. Eu quero que venha Rubinho Jaquinto, cadê o meu compa? Tudo bem, Rubinho? Ei, Flu, Boa boa noite. noite. Boa Feliz noite. ano novo. Feliz ano novo. Bom estar aqui com você de novo, aqui com o Galo, com o Tadeu e com o Zé aí. Salve, salve. Então, vamos lá. Tamo junto. Galo, Tadeu. E aí, pessoal? Boa noite. E aí, queridos? Tudo bem? Boa noite, galera. Sem mais delongas, olha, a gente já está aqui com Alcides, com o André, com o Paulo César, do Rio de Janeiro, o Jairo, do Rio. O Rio hoje está em peso. Antes de começar o programa, a gente já tinha 30, 40 pessoas na espera. Então, a gente já consegue meia hora, uma hora antes. Então, a gente já consegue ver, né, o quanto que esse entrevistado é importante, está nos dando a honra aqui. Cadê o Zé Dirceu? Boa noite. É... Boa noite, Rubinho. Boa noite, Galo. Boa noite, Tadeu. Uma alegria, um prazer, para mim, uma honra estar aqui com vocês para nós conversarmos um pouco sobre aquilo que é a nossa razão de viver, né? O nosso Brasil e o nosso povo brasileiro. A honra é nossa, Zé. Eu estava aqui brincando com os meninos antes de você entrar, que você já foi chamado do Maquiavel petista, né? E eu dizia que, para quem leu Maquiavel, isso é um elogio, isso não é uma crítica, porque você é um grande pensador da esquerda brasileira, né? E a gente tem muito. Eu só sou mais vivido, tenho mais experiência. A gente tem muito que aprender. E essa juventude está aqui também para isso, porque eu acho que a grande lição, como formadora e historiadora que sou, eu acho que a gente precisa criar pontes, né? Dessa experiência acumulada, dessa luta enorme, com essa juventude que está tomando agora o bastão. O Galo fala uma coisa sensacional, ele diz assim, a classe trabalhadora não é coentro, é baobá. E aí ele tem, eu adoro essa frase do Galo, eu acho assim de uma extrema sabedoria, porque ele, ao dizer isso, ele veio, a primeira vez que ele veio aqui foi durante a primeira grande greve global dos aplicativos, o Galo é entregador antifascista. Ele diz isso pelo acúmulo que existe na história da luta da classe trabalhadora e o quanto que a gente tem que brigar ainda, né? E não pode desprezar o que a gente já conquistou. Então, eu vou começar esse programa com o Galo. O Galo, quando eu falei, olha, vai estar o Galo e o Zé, aí as pessoas, nossa, é um encontro, e é mesmo. E ficam me cobrando aqui, Zé, o encontro do Galo com Lula. Então, você vai me ajudar aí nessa mediação para trazer o Lula para cá. Vamos realizar, pode deixar. Beleza, Galo. Ó, a gente pode combinar, Zé, porque vai fazer um ano da greve dos petroleiros. Esse é um programa que tem a participação, né? O Fórum Sindical é uma parceria da revista Fórum com o Sindicato dos Petroleiros Norte-Fluminense. E a gente quer fazer um programa especial desse um ano da greve, né? Que foi uma greve muito significativa. Você chegou aí lá, né, Zé? Estava no olho do furacão, porque eu estava lançando meu livro em Caxias, em Macaé, em Volta Redonda, e coincidi, inclusive participei de reuniões do comando, procurei mobilizar solidariedade, mobilizar apoio
no mundo sindical, solidariedade de advogados, assistência jurídica e também divulgação na imprensa. Foi, aliás, uma greve corajosa, heróica e vitoriosa, que ela foi vitoriosa, com todos os sinões. Foi uma greve vitoriosa. E também um exemplo para o movimento sindical, né? Porque nós sabemos que a classe trabalhadora brasileira, ela sofreu derrotas e passou por transformações, principalmente tecnológicas, que mudaram completamente a sua face. Só de pensar que nós tivemos automação, robotização, agora inteligência artificial, tivemos precarização, reforma trabalhista, previdenciária, e principalmente a flexibilização, né, que no fundo é a retirada de direitos políticos. E um mundo do trabalho onde a metade dos trabalhadores são informais, são desempregados, trabalham em pequenos negócios. Né? Por isso que eu tenho dito que o movimento sindical e a esquerda tem que girar para os bairros, girar para a vida. Se nós não estamos ao lado na vida, porque quando muitos se queixam dos evangélicos, eu me oponho, primeiro porque os católicos sempre fizeram política no Brasil. Primeiro com a direita, né, até 64, depois com a teologia de libertação, pastorais, sébicos, com as forças progressistas, democráticas, nacionalistas, com a esquerda. Mas a verdade é que os evangélicos estão ao lado do povo. Quando a mãe tem um filho que está drogado, ela encontra um braço amigo nas igrejas, nas clínicas, e a presença sempre em solidariedade. É verdade que há um lado empresarial, um lado político partidário, ideológico na atuação das igrejas, mas há a presença. E nós acabamos nos retirando dos bairros, que foi a nossa grande força na década de 70, 80. Nós temos que lembrar que esses 100 anos, vamos tomar 17, que é a primeira greve geral, a fundação da Central de Trabalhadores, a primeira, no Rio de Janeiro, é um século da classe trabalhadora, que ela veio se constituindo, né? Eu me lembro, no golpe de 64, era estivador, era ferroviário, né? Era telefonista, era o gráfico, era o trabalhador da indústria alimentícia ou de calçados. E essa classe trabalhadora, com a década de 70, com o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, com a indústria pesada, primeiro com a indústria automobilística, depois a indústria petroquímica, depois a indústria de bens intermediários, insumo, com a expansão dos serviços, do comércio, ela se constituiu na principal força política do país. Deu 4 mandatos das esquerdas no Brasil, presidente da República. E inscreveu na Constituição de 88 um estado de bem-estar social, que agora eles querem desmontar. Porque às vezes nós pensamos que nos outros países da América Latina tem seguro-desemprego, tem previdência, tem benefício de prestação continuada, tem Bolsa Família, tem SUS, tem educação pública gratuita, com todos os problemas, deficiências, insuficiência, com material escolar, transporte e merenda. Não tem, isso é uma conquista, inclusive a conquista da democracia, que eu tenho insistido muito, porque nós fazemos política com todos os problemas que nós enfrentamos com o bolsonarismo, que é um governo militar, autoritário, obscurantista, fundamentalista religioso, com tudo que nós estamos enfrentando, no Brasil há liberdade política, que foi a classe trabalhadora, porque os trabalhadores não votavam, porque o analfabeto não votava, a mulher não votava até 46, em 34 foi permitido, mas com autorização do marido, que chega a ser piada, né? Porque evidentemente que a imensa maioria não autorizou, e os trabalhadores votaram no PTB de 46 a 64, no MDB de 74 a 89, e depois no PT e outros partidos também, evidentemente, PDT, PSB, PCdoB, PPS, outros partidos que vieram para a legalidade depois do fim da ditadura, mas esse é um caminho, certo? De uma construção, também de uma consciência política. Hoje essa consciência política está enfraquecida, inclusive há uma penetração muito grande das ideias reacionárias, conservadoras, religiosas na classe trabalhadora. E os sindicatos, de certa forma, certo? Ainda têm um protagonismo, aliás, estão até se unificando numa coordenação de 11 centrais, com um porta-voz, com um programa mínimo, os sindicatos têm procurado, eu participei de plenárias de sindicatos de base, do setor de fármacos, né, do setor químico, e vi a discussão sobre como manter os sindicatos sem o imposto sindical,
de como defender a vida na pandemia, de como defender os direitos do emprego do trabalhador, de como voltar para os bairros. Há uma preocupação real, mas eu estou convencido que sem um giro para os bairros, nós temos que sair da era analógica para a era digital, porque as esquerdas ainda estão na era analógica, nós estamos no século passado, e também sem unidade, porque eu fico impressionado, porque nós desenhamos o Bolsonaro, né, quando todos falam sobre ele, como um perigo, uma tragédia, mas aí não tiramos consequência. Ora, se ele é um perigo, uma tragédia, a nossa principal tarefa é tirá-lo. E só nós vamos tirá-lo se nós formos capazes de mover a classe trabalhadora. Ela mesma. Né? Porque ela se moverá. Agora, para isso, certo? É preciso mudar a esquerda. Do jeito que está, não dá. A classe trabalhadora deu exemplos no Brasil, eu sempre cito. A ditadura 64 foi um golpe militar. A repressão foi violentíssima. Eu participei já desse momento. Os trabalhadores derrotaram a ditadura em 66 no Rio e em Minas numa eleição que eles acabaram com a eleição. Depois disso, para presidente, governador, prefeito, e puseram a censura e aumentaram a repressão. Não adiantou, vieram os estudantes, depois os bancários, professores, funcionários públicos, intelectuais, artistas, as greves operárias, a resistência armada, veio o ato nacional número 5. Em 74, depois de 5 anos de terror, o povo foi às urnas e votou em massa no MDB. Foram 16 senadores a 1 da Arena e 3 independentes. E a partir daí, reconstrução da UNE, luta contra a carestia nos bairros, as greves operárias, a luta pela anistia. Aí, em 78, o MDB elegeu o presidente no colégio eleitoral, não fosse o pacote de abril que mudou os critérios para o Figueiredo ser eleito. E depois, na década de 80, teve a campanha das diretas, teve o impeachment do Collor, a década de 90, a oposição aos governos Fernando Henrique Cardoso. Então, é uma história de lutas. Não é uma história, porque não, a classe trabalhadora é conservadora, não, o eleitorado brasileiro é conservador. Não é conservador, não. Em 18 deu 32 milhões de votos para o Haddad, depois de tudo que aconteceu, com o Lula preso. Se o Lula tivesse solto ou fosse candidato, provavelmente teria sido eleito presidente ou elegido o Haddad. Então nós temos um fio da história. O fio da história do Brasil não é o Bolsonaro, não é o Guedes. Não é pró-Estados Unidos, é um fio progressista, nacionalista, democrático, de consciência social. Então nós temos que resgatar isso, né? E nos colocar à altura do momento, porque, principalmente levando em consideração que muita gente me critica, porque eu apoiei o apoio ao Rodrigo Maia, né, o bloco, para eleger o Baleia Rossi. O problema é o seguinte, há uma questão democrática ou não? É a mesma coisa eleger o Arthur Lira. O parlamento é a mesma coisa que o sindicato, a mesma coisa que a luta popular, é um outro espaço. Porque, outra coisa, nós vamos marchar juntos ou separados? Estamos marchando juntos, todos os partidos. Isso é uma coisa importante, porque nós reatamos relações que estão muito dilaceradas entre os partidos de esquerda, com muitas dificuldades, e os partidos estão com grandes dificuldades. O PCdoB não fez 1,5% de voto depois de 40 anos de legalidade. O PSB perdeu 60% de voto, o PDT perdeu, o PT não saiu do lugar, não retrocedeu, mas não avançou. Quem cresceu? O DEM, o PP, o PL, o PSD, porque o PSDB e o MDB perderam quase 10 milhões de votos. A eleição municipal é igual à presidencial? Não, mas é um sinal para nós, que nós vamos nos unir e colocar a questão democrática, evidentemente, que nós temos uma agenda eu digo, não é de reforma, de revolução social, porque fazer reforma tributária no Brasil e reforma do sistema financeiro e bancário é fazer uma revolução para distribuir riqueza e renda, porque o Brasil é um país de maior concentração praticamente de renda e riqueza. E os impostos não atingem a renda e a riqueza no Brasil, nem a propriedade, só atinge a classe trabalhadora com bens e serviços. E os juros expropriam a classe trabalhadora, porque apesar da inflação de 4,25%, 4,35% e da Selic de 2%, qualquer trabalhador que compra uma geladeira, uma televisão, sabe que está pagando 50% de juro real. O consignado é 20%, o automóvel é 18%. Então nós temos um problema no Brasil de subconsumo. Essa luta da classe trabalhadora, porque o trabalhador participa da renda nacional como? Pelo salário e pelos serviços públicos universais gratuitos. Gratuitos não, porque paga-se imposto. Saúde, educação, saneamento, asfalto,
habitação subsidiada. É assim que o trabalhador participa. Se ele não tem essa participação, é o que está acontecendo com a precarização, que é a superexploração do trabalho, o trabalho intermitente, com carteira verde e amarela, porque eles vão inventando, né, meios de diminuir a participação do trabalho na renda nacional, quando nós precisamos fazê-la duplicar praticamente. Com a reforma tributária, a reforma do sistema financeiro e bancário, a reforma política, que é uma revolução social. E não tem maioria no Congresso para isso. Vocês sabem, se nós ganharmos a eleição de 2022, nós vamos governar um pouco parecido com... Aliás, o Bolsonaro teve que se adaptar à correlação de força, felizmente, né? Porque também tem outra coisa. Por que o Bolsonaro não é um ditador hoje? Por causa do Supremo e do Congresso. Lógico, da nossa oposição também, da nossa luta. Mas quem colocou travas foi o Supremo, que disse censura não. Fim da autonomia da universidade, não. Governar por decreto-lei, não. O que está fazendo com o INCRA, com o meio ambiente, né? E principalmente a questão da escola sem partido. E no Congresso... Ele engoliu o Fundeb. Não, ele engoliu o Fundeb. Você vê como é que é importante o espaço institucional. Nós derrotamos ele no Fundeb. E também na reforma do pacote anticrime do Moro, que era o Estado policial. E no caso da Previdência, a privatização, o BPC, a professora, a trabalhadora rural. Ou seja, é um retrocesso, mas porque se nós não tiver consciência que é uma oposição de direita liberal contra o Bolsonaro e uma oposição até de direita extrema contra ele, porque tem, hoje, eu faço uma avaliação que o Bolsonaro não vai se eleger no segundo turno. Ele não tem maioria no país para isso. O problema é se ele vai eleger uma direita liberal do PSDB, DEM, MDB, mais um outro partido, ou se nós somos capazes de as forças democráticas, populares, nacionalistas, progressistas se unirem para disputar a eleição. Agora, o problema nosso não é disputar a eleição e ganhar a eleição, porque senão a Dilma não tinha sofrido impeachment, nem o Lula teria sido preso. Se nós não temos um povo consciente e organizado, e esse é um problema gravíssimo no Brasil, porque veja o que aconteceu na Bolívia, ou mesmo na Argentina, o grau de mobilização é enorme, no Brasil é muito baixo. Então nós estamos com um problema sério. Onde nós estamos pisando? Nossa cabeça... Odisseu, você acha nossa cabeça pensa onde a gente pisa. Então nós, das esquerdas, começamos a pisar no parlamento, nos palácios de governo, entendeu? E fomos perdendo o pé, e também aí a cabeça começa a pensar, né, só no mundo institucional. Então tem que fazer um giro. Então, lógico, vocês é que têm experiência disso e que fazem isso. Falar é fácil aqui, como eu falo, vocês sabem como é difícil, né? Porque também penetrou muito essa ideologia liberal, vamos dizer assim. E depois que o Brasil é o Brasil. É muito grande, né? É muito grande, é muito diverso. A gente está vendo agora até um problema mais sério de chegar oxigênio em Manaus. É uma área isolada, é difícil. Mas deixa o Galo fazer a pergunta. Manda lá, manda ver. Isso aí não é problema de logística, não. No governo do Lula, em 3 meses, o governo do Lula poderia ter sido o governo de outro presidente, porque isso acho que o outro faria também. 80 milhões de brasileiros e brasileiras foram vacinados em 3 meses, e depois mais 110 milhões. Todos os anos as jovens são vacinadas na idade, milhões de jovens. Então, o Brasil é um dos países, é exemplo no mundo sobre imunização da população. É exemplo, a ONU fala isso, né? A OMS fala isso. E também com relação ao SUS. Tem vindo delegações da África, da Ásia, para estudar o SUS agora na pandemia. Nós temos um patrimônio fantástico. Agora, isso foi luta das esquerdas, luta do socialismo. O Davi Capistrano, né? O Eduardo Jorge, que foi deputado do PT, está no PV hoje, são N's, né? Lideranças de médicos, milhares de médicos, enfermeiros, técnicos, que lutaram para constituir o SUS, que você vê, os americanos estão olhando o SUS brasileiro, porque nos Estados Unidos não tem nada disso. É uma coisa fantástica que nós temos. É como porque às vezes a gente não percebe que o Brasil tem 3 coisas que é o futuro do mundo: soberania de alimento, energética limpa, porque o Nordeste hoje é abastecido de energia eólica, sozinho, não precisa hidrelétrica, termoelétrica. E nós temos autonomia científica e tecnológica. O Brasil precisa desenvolver.
E temos esse povo maravilhoso, um país que está industrializado, um país que tem uma das agriculturas mais modernas do mundo, com problemas, mas mais moderna do mundo. Tem um mercado de 200 milhões de habitantes. Tem ao lado mais 200 milhões de sul-americanos. O Brasil tem tudo, é um problema político, não é técnico de programa de governo, não. É que precisa romper a dominação da concentração da renda e da propriedade. Só uma revolução faz isso. Eleitoral, seja social, mas só uma revolução. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: aonde nós vamos estar quando o povo se levantar? Porque o povo vai se levantar. Se continuar essa política, por que a direita está falando em defender o SUS, falando em defender a educação? Pode olhar os jornais, educação pública, tem que fazer a reforma tributária, tem que taxar, porque eles estão percebendo que o país não pode continuar assim, que eles não vão perder os dedos, eles vão perder a mão. Percebe? Então, é uma questão também de período histórico. Nós estamos num ciclo defensivo, que nós vamos sofrer muitas derrotas. Nós temos que acumular força, mas principalmente temos que mudar. É a minha pregação. Galo? E aí, Zé, e aí, Maria, e aí, Tadeu, meu parceirão, e aí, Rubinho, firmeza, obrigado aí pelo convite aí. Mano, é o seguinte, quando eu iniciei a luta, eu era muito mais burro do que eu sou agora. E eu tenho certeza que eu sou muito mais burro do que eu sou agora do que daqui 1 ano, daqui 2 anos. Eu tô sempre na posição do burro, assim, tentando descobrir as coisas que eu não sei, mano. E hoje eu tenho um grande privilégio, que é de estar rodeado de pessoas que sabem muito, mano. Pessoas que sabem muito mesmo, assim. E aí eu fico tentando sugar a mente de todo mundo, eu fico tentando beber, fico tentando pegar conhecimento para tentar me montar para o futuro. Eu tô tentando me montar para o futuro sempre. Quando eu comecei a luta, eu não tinha uma noção política tão forte quanto eu tenho hoje, mano. Hoje eu tenho uma noção política, e eu tenho sentido que eu tenho ido por um rumo mais radical. Eu tô cada vez mais me radicalizando na coisa, assim. Para mim, política é a representação da luta de classe. É como eu enxergo política, cada vez mais, né? E o povo, mano, hoje é muito louco isso. Hoje e essa é a pergunta que eu quero fazer pro Zé. Hoje, mano, eu sou um cara que eu tenho muito mais a ver com os companheiros e companheiras que me mandam para Cuba do que com os companheiros e companheiras que amam e respeitam a minha luta. Então tem uma esquerda classe média alta, intelectuais, pessoas que estão organizadas em partidos, pessoas que são anarquistas, trotskistas, comunistas e socialistas e parará e pururum. Essas pessoas olham para mim e falam assim: nossa, apareceu um trabalhador com consciência de classe, que incrível! Que bacana, essas pessoas me amam, essas pessoas me abraçam. E do outro lado eu tenho uma renca de motoboy, uma renca de peão, uma renca de pioa, me mandando para Cuba. E aí eu vivo esse dilema na minha vida hoje, que é caminhar nesses dois mundos, mas eu sou muito mais parecido com quem me manda para Cuba. O cara que ele me manda para Cuba, ele acorda às 5 horas da manhã, ele sai desesperado na rua, ele precisa trazer 1 quilo de fígado para casa, a esposa dele tá xingando ele, o cara tem 10 reais no bolso, aí ele fala: pô, acabei o trabalho, vou tomar uma cerveja. A esposa liga e fala assim: traz pão. O cara fala: puta, nem a cerveja vou conseguir tomar, mano, tem que levar pão pra casa agora. E esse cara é o cara que tá me mandando pra Cuba, mano. E as pessoas que estão amando a minha luta, amando a coisa, e essas pessoas, mano, elas são as pessoas que têm uma vida muito diferente da minha e dessas outras pessoas. E aí tem um pessoal que fica falando assim: Galo, tem que ir pro institucional, Galo, tem que sair candidato vereador, tem que sair candidato a deputado, tem que fazer a coisa acontecer. E eu sinto, mano, que tem uma lacuna, que tem um vácuo, que tem um espaço aberto na rua, e esse é o espaço que o fascismo se encaixou, e o fascismo tá lá. Eu costumo dizer que quando o trabalhador fecha os ouvidos para a política, ele tá abrindo a porta para o fascismo entrar, porque o fascismo, ele ama o não político. O PT, mano, o PT, ele tem uma história linda, maravilhosa, incrível. Eu tenho o maior respeito pelo PT, os anos que o PT fez. Eu falo, tem gente que tenta fazer eu falar mal do PT, aí eu falo assim: como é que eu vou falar mal do PT se minha família viu água chegar na terra dele com o PT? Se minha família viu a luz chegar na terra dele com o PT? Se a primeira vez que eu mexi num computador foi por causa de um projeto do PT? Se eu vi minha mãe conseguir comprar uma casa por causa do PT? Ah, mas isso e aquilo, isso e aquilo, isso e aquilo, mas e a coisa da carne, mano? E a coisa da história, o que nós viveu, isso não conta, mano? Então, esse diálogo que precisa ter na rua para não deixar o fascismo ser introduzido, eu sinto que tá aberto, mano. Eu sinto que esse espaço na rua tá aberto. Aí eu queria perguntar pro Zé, como é que nós faz, mano?
Como é que nós faz para nós poder lidar com essa situação, mano? Com os trabalhador comum na rua que tá com o ouvido fechado, com os olhos fechados, não quer saber de política, porque eu digo para eles não estão com raiva de política, vocês estão com raiva de balcão de negócio. Política mesmo não é isso. Política é a luta de classe, irmão. Certo? Eles falam assim, mas a esquerda é a favor do aborto. Eu falo, você tá falando isso por quê, irmão? Porque você é cristão? Jesus Cristo era carpinteiro, mano. Jesus Cristo pertencia à classe trabalhadora. Jesus Cristo não era nenhum empresário, mano. Jesus Cristo veio ajudar, organizar a classe trabalhadora, mano. Você tá utilizando até a palavra de Cristo, que é para organizar a classe trabalhadora da forma errada, meu companheiro. E às vezes eu sinto que eu tô com poucas pessoas na rua fazendo isso. E aí quando surge um nome ou alguma liderança, as pessoas falam assim, você precisa ser vereador, você precisa ser deputado, eu falo assim, a rua fica vazia, mano. O fascismo mesmo tá na rua, mano. Porque quando a gente fala do Bolsonaro, quando a gente fala da política institucional, do fascismo que tá lá, é o fascismo que a televisão tá filmando, mas o fascismo mais perigoso é o que tá na rua, mano. E que muita gente não tá vendo. Como é que a gente faz com isso, Zé? Com essa coisa da rua? Entendeu? Porque esse espaço que tá aberto na rua, ele precisa ser ocupado urgentemente, com força. Essa é a política que precisa ser feita e ativada com força, porque senão a gente sempre vai perder, mano. A política institucional é um reflexo das ruas, mano. Você não ganha na política institucional se você não estiver conectado com as ruas. Isso é um fato, né? Então eu queria perguntar para vocês, como você enxerga isso, né? Política de rua, política institucional, essa lacuna que tem na rua. Sou totalmente de acordo com você. Aliás, você deu uma aula, né? Você veio aqui para ensinar, não veio para aprender. Eu considero que essa é a principal... Eu tenho feito um esforço muito grande, viu, Galo? Tadeu, Rubinho e a Maria. Com a juventude universitária, para ela não se envolver na luta institucional. Por exemplo, na década de 70, como é que surgiram as primeiras lutas populares? Estudantes que foram para os bairros prestar assistência jurídica para as lutas ou organizar cursinhos, coisa que hoje está se repetindo. Porque se você não está na vida do dia a dia cultural, da juventude, de esporte, você não está nessa vida das dificuldades, né? De pegar 3 ônibus para ir trabalhar, 3 para voltar, de perder 3 horas no transporte, as dificuldades de não fechar nunca a conta na semana, às vezes no dia, né? E de ter dificuldade, né, muitas vezes, de educar os filhos. Se você não abre a cabeça para isso, é muito difícil. Agora, o importante é... Porque a luta acontecerá, Galo. O Lula e a geração dele votou na arena. Acreditaram no milagre econômico do Médici. Porque era uma melhora de vida extraordinária sair da onde você agora acabou de citar, que vivem seus pais, e vir para as grandes cidades, trabalhar na indústria automobilística, trabalhar na indústria em geral, era um salto. Então, agora, quando as dificuldades se iniciaram e houve consciência política e surgiu lideranças como você surgiu, como Lula surgiu, essas lideranças se dedicaram a organizar a classe trabalhadora, se dedicaram a construir uma consciência comum de autoidentidade, quem nós somos, quem nos coloca nessa situação, contra quem nós estamos, quem está conosco, quem está contra nós, entendeu? Porque eu citei um exemplo aqui da eleição de 74. Às vezes a classe trabalhadora se manifesta por protestos, por greves, por grandes manifestações, mas às vezes ela se manifesta nas urnas. Como se manifestou, porque não há caso similar ao nosso, 4 eleições vitoriosas, né, com todas as dificuldades que aconteceram naqueles momentos. Então, a única questão é se manter com o pé aonde você vive e aonde você trabalha e transformar isso. Essa questão de ser candidato a vereador, nós não precisamos de mais vereadores, mais deputados. O que nós precisamos é mais de organização e luta popular, até porque os mandatos vão perdendo sentido se eles não têm uma correspondência num nível de consciência, de luta, de mobilização da classe trabalhadora. Né? Você fica no ar, você fica dependendo só da vida institucional, e acontece o que aconteceu com o impeachment, que foi um golpe, e com a prisão do Lula, do processo e a prisão.
Então, essa questão que você coloca tem que ser o norte. E é muito difícil mudar os partidos, viu? Não é fácil. Tem hora que eu fico meio assim, conformado, ou então que dá um desalento, que eu falo, puxar por aonde, começar. Mas aí surgem jovens, surgem movimentos que você vê que é possível se mudar. Vai mudar na minha avaliação. Isso que está acontecendo é incompatível com o Brasil. O Brasil vai mudar. Como se. Porque a profundidade da mudança, a direção da mudança, depende disso que você colocou, Galo. Se nós vamos estar organizando uma força popular, porque você tem razão, o fascismo está na rua, e está penetrando nas ideias, penetram, porque mistura com a questão religiosa que você trouxe também à baila, né, à tona, e aí agrava tudo, porque eu vivi essa questão, porque quase todos nós, né, porque eu fui criado numa família católica conservadora numa cidade do sul de Minas, de 14 mil habitantes, estudei em colégio de padres, né, e vim para São Paulo com 13 anos de idade para ser office boy, morar sozinho, né? Ir a pé para a escola, ir a pé para o trabalho, não ter dinheiro para fazer conta em bar, não ter dinheiro para pagar. Pedi para ser registrado, perdi o emprego. Depois pedi para ser registrado, pedi aumento não, hein? Perdi o emprego. Né? Quando eu estava querendo prestar vestibular, né? Fazer cursinho para prestar vestibular. Então, se você não vive essa realidade e não luta, a nossa pregação tem sido essa também. Os partidos precisam girar, precisam organizar os trabalhadores, precisam ir para os bairros, precisam viver também a luta. Lutar. A luta, às vezes, não é luta política, não. A luta, às vezes, é para você resolver um problema grave que tem, né, num conjunto de famílias num bairro, entendeu? Ou que tem inundação, ou incêndio, ou é o problema de esgoto, ou é o problema de doença, como temos até agora, toda hora tem ou é zika, ou é, né, a dengue, e agora a pandemia. Na pandemia, por exemplo, nós devíamos ter feito uma virada muito maior para a solidariedade, para a presença nossa nos bairros, né? Muito maior. O MST fez, muitos sindicatos fizeram. A CUFA fez. A Então, CUFA, Central Única das Favelas. Exatamente. O próprio MTST fez. Nós temos exemplos grandes. Né? Então, há luz, entendeu? Nesse sentido. Mas eu estou totalmente de acordo com você. E sem isso, porque nós já sabemos como as elites brasileiras são. Elas não vacilam. Se houvesse resistência ao golpe em 16, eles tinham dado um golpe militar, eles tinham feito a repressão, como aconteceu em outros países, como aconteceu na Bolívia, que a repressão foi violenta na Bolívia agora, é que o povo se levantou. Eles sabiam que ia ter uma guerra civil. E a Bolívia já destruiu o exército uma vez, viu? Na década de 50, houve uma revolução camponesa, indígena, agrária, que o MIR, Movimento de Esquerda Revolucionária, Paz Extensor, dirigiu, e a Central Obreira Boliviana, a COB, que era poderosíssima dos mineiros, se levantaram e destruíram o exército, acabaram com o exército. Depois se reconstituiu o imperialismo, toda a direita reconstituiu. Mas você vê, o Evo Morales não só elegeu o presidente, como elegeu a maioria na Câmara e no Senado, porque tinha organização popular e consenso popular. Essa é a realidade. Eles não conseguiram governar. Apesar de ter dado um golpe, o exército ter pedido a renúncia e a polícia militar ter feito a repressão. Deram o golpe. Aí o resultado. Zé, depois eu queria conversar com você, é importante isso, todo esse movimento sendo feito pela bancada da bala e pelo Bolsonaro, de dar autonomia para as polícias, de mexer no Pacto Federativo, tirando o papel do governador, da escolha de aumentar a patente e de passar segurança privada para muitos deles, né, que já fazem isso. Essa bolsonarização da polícia, ela é muito pior, né, que a bolsonarização das Forças Armadas. Mas, antes de eu passar a palavra para a galera, fica isso, aguarda isso aí, Zé. Eu queria dar um oi para uma galera enorme que está aqui. Gente, eu não vou conseguir ler tudo. Vocês poderiam agora, por exemplo, fazer um superchat, né? Daí eu conseguiria ler, porque tem muita coisa. Mas, assim, a galera está gravando a live, está elogiando o Zé Disseu, comandante, grande cara, está elogiando o Galo, vai elogiar o Rubinho, vai elogiar o Tadeu. E tem algumas questões aqui que eu prometo ler, turma, se der tempo, porque hoje a gente tem 3 entrevistadores aqui,
né? Mas leio. Então, boa noite para todo mundo que está assistindo a gente do país inteiro. Tem gente que não conheceu o Galo e está emocionado com a pergunta que o Galo fez. Acho que o Zé também está. Então, Tadeu, a sua vez. Primeiramente, vou deixar um grande abraço para você, nosso primeiro programa do ano, né? Feliz 2021 para a gente. Rubinho, meu parceiro, mineiro igual o Zé disse, eu não é à toa que é foda na política, né? Minas Gerais é maravilhosa para exportar política para o país. E meu companheiro Galo, que não é mineiro, mas tem o nome de Galo, né, velho? Que é meu time. E aí a gente fica entusiasmado. Eu vou primeiro começar rasgando cedo, na moral, né? A história que o Dirceu tem. Eu, enquanto sindicalista, do Sindicato Petroleiros Norte Fluminense, estudei muito o Dirceu, né? Escutei e estudei a trajetória dele. Mas, pô, o Galo é foda demais, né, velho? Que cara que a gente foi encontrar, né? Que a história. É ele que vai conduzir, viu? Eu vou só assessorar. Eu não tenho dúvida, eu queria falar pro Galo assim, né? Ele tem noção, né? Você vê que o cara tem noção do tempo. Eu vou ser um soldado dele, já vou colocar aqui, porque não é todo dia que o cavalo passa selado na nossa frente na história, não. Sabe? Dá para ver que ele é uma das grandes lideranças já hoje e tem tudo para ser uma das grandes lideranças da classe trabalhadora, cara. E eu sou da esquerda todinha aí que ele descreveu, né? Filho de classe média, passou em concurso, não sei o que e tal, né? Eu sou da esquerda classe média, eu concordo, eu fico envergonhado, mas é aquela vergonha que a gente sente de querer mudar, sabe? Quando eu vejo ele falando que ele tá certo, cara, o cara não tá errado, não. Na moral mesmo. Quando a gente vai falar, sabe? Aí é uma coisa que a gente aprendeu na CUT muito bem, inclusive com a Fro, que foi nossa formadora, né? Trabalho de base. Então a gente vai para a porta do aeroporto, né? Nosso sindicato, isso é crucial, né? Conversa com um tanto de gente. A gente vê que tem fatia de trabalhadores que não escuta a gente. Não importa o que a gente fala. Não escuta, não consegue escutar. Aí quando eu vejo o Galo, eu falo, caralho, ele tem a linguagem que eu não tenho, bicho. Não adianta. Não consigo tocar o coração das pessoas, igual ele consegue. Eu acho isso fascinante, na verdade. Estou aí para ser um braço. E eu queria fazer essa pergunta para você, Diceu. Na moralzona mesmo, olha só. Você já participou de um momento de grande organização da esquerda do nosso país, né? Momento da ditadura, aquela coisa. Dessa organização nasceu o PT, nasceu a CUT, com uma cultura que a gente vive até hoje. O nosso sindicato vive e bebe a cultura do novo sindicalismo, por exemplo. E o Galo tá parecendo tipo você agora do presente, né, velho? Nós estamos de novo nessa bagunça, nessa organização tá um pouco complicada, a classe trabalhadora, e alguma coisa vai nascer. Você já falou, eu também concordo com você totalmente. O que tá faltando pra gente militar na mesma organização? Todo mundo aqui, na mesma organização. Eu sou petista, sou filiado, sabe? É ficha que nós precisamos passar aqui, ó, pegar um papelzinho agora, joga do lado para ele. É isso que nós estamos precisando? Sentar com ele, conversar? Lula precisa ligar para ele? Galo, o que você precisa? Né? Ou tem que ser uma outra coisa? Ou tem que ser, sei lá, porque a luta institucional, né, não é só a gente não pode ficar só no verniz da institucionalidade, a gente tem que lembrar da organização, de sentar e beber junto e conversar junto e sonhar junto e pensar junto, sabe? Porra, eu quero radicalizar junto com o Galo, cara. A hora que ele mandar, eu quero ir pra rua também, cara. Se tiver que quebrar coisa, nós vamos quebrar também, cara. Entendeu? Se tiver que ser preso, nós vamos ser presos. Se o Lula ficou um ano preso, uma das coisas positivas que eu vejo é isso. Eu tô falando de galera há muito tempo. Pô, se o Lula, que é mais velho, aguentou, eu também aguento. Vai fazer o quê? O que não pode, cara, é a gente ficar parado agora, né, velho? Eu tô também caminhando cada vez mais para radicalização. Mas por quê? O que está faltando? Por que nós não estamos? O que aconteceu naquele tempo, Dirceu, que talvez a gente possa utilizar agora? Para nós, trabalhadores, estar na mesma organização, para a gente sonhar junto, para a gente ter objetivo junto, tá ligado? Sabe? É humildade que está faltando? É ego demais que está tendo? É porque as nossas instituições envelheceram demais, não querem olhar para trás? Foi um período parecido, aquele período da ditadura, sabe? Ter que se livrar daquele sindicalismo, vamos dizer assim, aquele sindicalismo do partidão, vem o Lula com o novo sindicalismo. O que foi, cara? O que dá para a gente repetir daquele momento para a gente se organizar, todo mundo lutando bonitinho, no mesmo objetivo ali, no mesmo sonho? Acho que a gente tem que ter serenidade, porque são ciclos políticos, ciclos históricos, né? A classe trabalhadora, como já falamos aqui sobre isso, ela foi se constituindo e ganhando consciência, organização e presença também na sociedade, né? São 90 milhões de trabalhadores, entendeu?
Mas ela sofreu um processo, né, destrutivo, né, esses anos, né, e também de penetração ideológica, de desconstituição da sua identidade. Então, isso é um ciclo. Por isso que eu falo que se nós estamos numa defensiva, se nós sofremos derrotas, e se houve uma mudança na consciência da classe trabalhadora, na sua capacidade de luta e organização, nós temos que tirar consequências disso. Está se iniciando um novo ciclo, porque as consequências dessas mudanças que fizeram foi de perda para a classe trabalhadora, mas não necessariamente. A classe trabalhadora branca norte-americana, que perdeu o status dela, foi para o trumpismo, foi para o fascismo, né? Foi para a supremacia branca, foi para o racismo, né? Para a homofobia. Né? Esse é um perigo que nós temos no Brasil. Então, se essa é a situação, primeiro tem que unificar e tem que fazer coisa nova. Continuar o PT para um lado, PCdoB, PSB, PDT, não vai dar certo. O ideal é que tivesse, como o Congresso Nacional Africano, a Geringonça em Portugal, a Frente Ampla no Uruguai, um movimento de base, de unir as lutas na base, no bairro, nas fábricas, né? Procurar unidade, porque o adversário é muito poderoso, muito forte, porque nós temos o Bolsonaro, que é um adversário, e temos a direita liberal, civilizada, vamos dizer assim, porque democrática é muito relativo, porque ela foi a cabeça do golpe, né? Não era o Bolsonaro não era nada no golpe, entendeu? Nem a extrema-direita bolsonarista, né? Ela explodiu depois disso, ela estava, de certa maneira, no armário, como se diz, né? Acho que nós temos que ter compreensão que são ciclos. Também nós passamos, imagina você viver em 70, 71, 72, 73, 74 no Brasil. Né? Brasil, ame ou deixo, milagre econômico, Brasil para frente, Copa do Mundo, Médici, parecia que a ditadura tinha triunfado. Entendeu? Então a gente tem que... Né? Porque o povo brasileiro é assim. O Getúlio governou de 37 a 46 numa ditadura. Ditadura do exército. Fascista, proto-fascista, não, fascista. Porque a Constituição chamava polaca, porque copiou, a Constituição decretada, foi copiada de uma Constituição do general Piłsudski, que era nazista, fascista, a Constituição brasileira. Mas essa classe trabalhadora carregou Getúlio nos braços, no ombro, para o poder em 50, e ele fez a Petrobras, a Eletrobras, o BNDES, a Camex, a SOC, fundou o Brasil moderno. E quando ele morreu, deram um golpe. O golpe foi derrotado porque o povo, sem direção, sem liderança, ocupou as ruas, invadiu todas as sedes dos jornais, empastelou, jogou os jornais, tudo, os móveis, tudo botar fogo, invadiu a sede dos partidos, tiveram que se recolher, fugir. E o Juscelino ganhou a eleição. Eles não conseguiram implantar uma ditadura em 54 porque o povo impediu. Então, você vê que são ciclos, né? Nós temos que ter essa compreensão. Agora, nós temos que saber o fio onde nós vamos puxar para mudar esse ciclo. E esse fio, o Galo expôs aqui. Vocês, por exemplo, os petroleiros, vocês fizeram uma greve, porque vocês tinham um trabalho de base, vocês tinham base, né, nas refinarias, base nas plataformas, né, tinham a consciência dos petroleiros. Quer dizer, os sindicatos têm que mudar radicalmente e têm que unificar. Não pode mais continuar, porque nós estamos debilitados, fracos na defensiva, então nós temos que nos unir. Então, unidade e uma nova política. Não pode ser a política anterior. A política anterior não deu certo. Ela deu certo no sentido histórico, nós realizamos governos, né, que foi descrito aqui para o Galo, em palavras que são muito objetivas, as conquistas que milhões, dezenas de milhões de brasileiros obtiveram. Entendeu? Mas agora nós temos que construir um novo sonho, um novo ideário também, uma nova mensagem. Não pode ser a mensagem anterior. E não adianta a gente falar do legado. É importante, mas quem tem 30 anos hoje, já faz 10 anos que o Lula deixou o governo. E a memória é muito mais do governo do Lula do que do governo da Dilma, entendeu? Faz 10 anos. Quem tinha 15 anos tem 25. Certo? Quem tinha 30 tem 40. Então, nós temos que pensar de maneira completamente diferente. Se nós não... Se você não tira a consequência dos fatos políticos, da realidade, você vai mal na política.
Então, nós temos que tirar isso que o Galo expôs aqui, nós temos que tirar a consequência política da realidade, que você descreveu também, que nós fazemos discurso e os trabalhadores não dão ouvido, dão as costas para nós. Tem alguma coisa muito errada, nós temos que entender também que é um ciclo, certo? Que há a base social eleitoral, senão o Haddad não teria tido 32 milhões de votos. Voto é uma coisa que representa tudo, não, mas é um indicativo importante, porque votar no Haddad naquela eleição é porque tinha uma consciência que precisava continuar aquele momento histórico que o Brasil viveu porque o Brasil, se você olhar, tem a era do Juscelino, a era do Vargas e a era do Lula. São as 3 eras, assim, que vão deixar uma memória histórica forte, entendeu? Que representa um pouco também uma continuidade muito diferente, porque são momentos diferentes, classes sociais diferentes, e o Brasil enfrenta... O desafio que nós enfrentamos agora é muito mais grave, porque é uma tragédia nacional que está acontecendo. O Brasil corre o risco de perder o Estado Nacional, o Estado de Bem-Estar Social, e se desconstituir como coesão social, porque é ódio, violência, entendeu? Uma pregação, como ele disse bem, fascista. Como é que acabou o fascismo? O fascismo acabou em Portugal, na Espanha, só acabou em 75. É uma coisa inacreditável. O fascismo acabou pela guerra, pelas armas, né? Porque ele se impôs no mundo, conquistou o mundo, na verdade, porque quem conquistou a Europa naquele momento conquistou o mundo. E foi derrotado. Foi derrotado porque uniu a União Soviética, a Grã-Bretanha, os Estados Unidos e a França. Veja bem. É uma lição histórica também. Dona Patroa. Zé, a gente tem uma diferença aí importante, eu acho. Dá um beijo na Simone para a gente. O Getúlio, de fato, fez uma ditadura, perseguiu, tal, mas havia aí conquistas para a classe trabalhadora, pelo menos para a classe trabalhadora urbana, né? A CLT nasce nesse período, ele não deu, mas ele consolida. Agora a gente está vivendo uma situação oposta. E o fascismo histórico, tanto de Hitler como de Mussolini, tinha política social. E a gente agora está vivendo um conjunto que é da barbárie. Porque tem o fascismo e tem políticas neoliberais. Então, assim... Hoje... Que não deu certo no Chile, na Colômbia, no Equador, na Argentina. Na Bolívia não vai dar certo no Brasil. E esse movimento de destruir aquilo que a gente ainda tem para poder se reconstruir, tipo, acabando com o Banco do Brasil, acabando com a Petrobras, acabando com a Caixa Econômica, quer dizer. Então, a situação de agora, eu acho que o desafio é muito mais amplo, a gente precisa se ligar nele. O Carlos Alberto Campos fez um superchat. Obrigado, Carlos Alberto. É assim que a gente sustenta o jornalismo da Fórum, com vocês investindo na gente. Ele diz o seguinte: o sindicato não é trampolim eleitoreiro. Eu acho que não foi isso, né, que a galera colocou aqui. O sindicato combativo, o sindicato do lado da classe trabalhadora, Carlos Alberto, ele tem que estar do lado da classe trabalhadora. O sindicato nasceu assim, ele nasceu nos bairros, não tinha sede, não. O sindicato nasceu da organização dos trabalhadores, né, das suas ligas, da sua resistência. E o sindicato que vai viver, que vai continuar vivo, é esse sindicato que tem significado para a classe trabalhadora. Rubim, verdade, os sindicatos foram construídos sobre a repressão constante, como centro acadêmico. Eu fui eleito presidente do Centro Acadêmico de 22 de agosto, porque na rua, as jornadas na rua com polícia militar, a cavalaria, batendo nos estudantes, nós fizemos na marra a eleição e depois tomamos a sede do Centro Acadêmico. Primeiro ganhamos o diretório acadêmico, que a ditadura criou, fechamos, ocupamos a sede, fizemos a eleição e foi tudo uma luta. Isso é verdade. Agora, veja uma coisa. O movimento sindical tem consciência dessa situação que o Tadeu expôs aqui, que o Galo expôs. Tem consciência, os dirigentes. Eu tenho conversado muito com as centrais sindicais e com muitos sindicatos. Eu participo de muitas lives, sou convidado, participo. E às vezes participo de plenárias, que tem sindicatos, então, de todo o Brasil. Esse esforço que eles estão fazendo para defender o direito à vida, para defender o emprego ou o salário, né, do trabalhador e os direitos, né, não só de saúde, segurança do trabalho, mas, e esse de autofinanciamento, de unir os sindicatos vários, porque não, tem que ser uma sede só, porque não tem dinheiro para manter 4, 5 sedes numa cidade, tem que juntar tudo numa sede.
está dando consciência deles também que eles têm que ir para os bairros. Então, eu sinto que há uma tomada de consciência disso dos sindicatos. Porque o Brasil, ao contrário de 64, porque assim, o golpe de 64 fechou os sindicatos, fechou o CONTAG, fechou a UNE, foi liquidando. O golpe de 16 e a vitória do Bolsonaro, nós preservamos os instrumentos de luta que nós construímos. O problema é que esses instrumentos envelheceram ou ficaram desatualizados pelas transformações que nós passamos. Então, precisa de uma autorreforma, né? Como a gente mesmo se autorreforma às vezes, né? A gente fala, não, eu preciso mudar, não posso continuar assim, né? Eu tenho que estudar mais, né? Ou eu tenho que... Né? Cada um faz uma autorreforma na vida de tempo em tempo. Quem não muda... Porque nós temos que mudar sempre, porque olha como é que o mundo mudou, gente. E o Brasil mudou nesse... Estou falando, de 22, o Brasil de 2002 não existirá mais, praticamente. É um outro país, né? Só esse problema que o Galo trouxe aqui, a cultura que está entrando na classe trabalhadora, já é uma mudança. A questão religiosa é fundamental. Agora que é um governo com essas características que está fazendo isso, que nós estamos vendo em Manaus agora, o retrato disso. Né? Essa coisa que é quase... As pessoas quase não acreditam que é verdade que está acontecendo num país como o Brasil, porque o Brasil é o 5º país do mundo em território, 6ª população, uma das 6, 7 maiores economias. Não é, o Brasil não é. O Brasil é um país que conta muito no mundo, entendeu? Tem uma presença no... E o Lula mostrou que isso, quando o Lula assumiu o Brasil. Eu, quando tomei posse na Casa Civil, eu fiz um pronunciamento curto. Primeiro, agradeci aos meus companheiros que morreram na luta contra a ditadura e falei que, para as famílias deles, que eles tinham subido a rampa do Palácio do Planalto comigo, a memória deles. Segundo, eu agradeci Cuba e o Fidel, que nos apoiaram no pior momento, quando nossas vidas estavam em risco, eles nos deram asilo, certo? E nos deram apoio para lutar contra a ditadura. Depois eu falei uma frase que eu repito: nosso papel é colocar o Brasil no mundo no seu devido lugar. E para isso nós precisamos colocar o povo brasileiro no seu devido lugar no Brasil. E o Bolsonaro está destruindo o Brasil. Então, essa é uma questão de vida ou morte. A minha geração, que está com 75 anos, né? Agora, para vocês vão fazer a luta de vida ou morte do Brasil como um país democrático, né? Um país com soberania, um país com justiça social, igualdade, né? E um país que tem que superar, inclusive, o velho mundo, porque nós vamos ter que ter energias renováveis, um outro tipo de agricultura orgânica, nós vamos ter que ter outro tipo de relação entre empresarial, outro tipo de empresa, né? Outro tipo de Estado, de forma de controlar o Estado, de eleger. Nós vamos ter que fazer uma mudança também. Não vai poder continuar... Vamos crescer a economia, porque senão vamos destruir o Brasil. E nós estamos vendo aí as consequências disso. Eu já falei demais. Estou falando muito. Rubinho. Então, prazer estar nessa live histórica aqui com o Galo, Tadeu, a Flor e o Zé. Zé, eu quero pegar um pouco da fala do Galo aí, mas quero dar um olhar mais otimista. Apesar da gente viver numa esquizofrenia com fascismo, com nós da esquerda organizando, eu tenho um pequeno trabalho aqui na minha comunidade e eu vivo essa esquizofrenia cotidianamente. Tem gente que me manda para Cuba, tem gente que me manda para outro lugar, mas eu participei de um coletivo aqui, nós ganhamos as eleições. Então, eu sou fruto de uma luta social que agora a gente está na Câmara Municipal de Belo Horizonte. E eu acho que, por exemplo, eu falo que a gente não tem organização mais do século XX, aquela organização vertical dos sindicatos. Mas, por exemplo, a gente faz show aqui com mil moleques aqui e nós falamos contra o fascismo, nós falamos contra o Bolsonaro. Então, eu acho que muitas vezes também a gente tem um olhar anacrônico de uma organização que já ficou para trás. Tinha uma menina aqui, eu vou te dar um exemplo, tinha uma menina aqui, que uma live dela levava 200.000 pessoas, isso é organização, e ela era contra o Bolsonaro, a pandemia escancarou desigualdade,
histórica e o racismo estrutural do Brasil, mas a pandemia também escancarou as redes solidárias que a gente montou nas periferias. A pandemia escancarou uma solidariedade de classe. Nós precisamos olhar essa esquizofrenia. Você fala que o Bolsonaro é uma tormenta, mas está vindo aqui. Sabe quando o vulcão está em erupção, que a gente não consegue ver o vulcão em erupção? Tem um vulcão em erupção, tem 1000 Rubinhos na periferia, tem 1000 Tadeus e tem 1000 Galos. É que a gente ainda não sacou como é que a gente pega essa luta social e transforma ela em política. Talvez isso você pode nos ajudar, porque tem umas contradições. Quando o PT, no Congresso, vem ao centro, a molecada aqui da minha rua, a dona que vende Yakult, ela fala, mas isso é tudo igual então, Rubinho. Você fala que vocês são diferentes, mas é tudo igual. Sabe essas que eu chamo de esquizofrenia do cotidiano? É isso, muitas vezes, que a gente perde uma energia. Mas o meu olhar é muito mais otimista. Hoje, eu sou um co-vereador em Belo Horizonte, numa Câmara conservadora de homens brancos, tradicionalmente ricos. Então, eu acho que a gente... E aí eu vou finalizar a pergunta para você. É o seguinte, talvez a gente não está vendo o vulcão em erupção que a gente está tendo. Porque muitas vezes a gente... Ele saiu? Não, estou aqui. É que a minha filha está pegando coisa aqui. Ah, tá. É porque muitas vezes... Não tem problema. A gente... E aí eu vou dar um puxão de orelha em você. Lá atrás, a gente tinha uma rede de comunicação e aí o governo Lula, você, nós, preferimos dar dinheiro para a Globo. Talvez, se a gente tivesse enfrentado algumas reformas estruturais, a gente teria outra visibilidade. E eu garanto para você, quem vai fazer revolução nesse país é a juventude pobre, negra de periferia. Vocês vão ver o vulcão que está vindo por aí. Tem muita gente que me manda para Cuba, mas tem muita gente também que está, desculpa falar, está invocado porque não tem o café da manhã, não tem o almoço e não tem a janta. E aí, essa revolução nós estamos fazendo aqui. Esse vulcão vai entrar em erupção. Eu quero perguntar para você o seguinte: você tem alguma autocrítica lá atrás que você podia ter feito diferente para esse quadro de hoje? Por exemplo, os meios de comunicação. Você teria porque nós ganhamos com o povo. Você fala que a gente tem que levar o povo para a rua, como a direita está levando a partir de 2013. Você teria feito diferente? Porque é o seguinte, que eu vejo muitas vezes, isso que o Galo colocou um pouco, que a nossa comunicação muitas vezes não chega no povo. Talvez se a gente tivesse peitado esses veículos de comunicação tradicional, talvez a gente teria um novo quadro. E eu vou te falar mais ainda. O povo fala de periferia, conhece pouca periferia muitas vezes. As pessoas vão lá na igreja evangélica, mas elas sabem que elas pegam ônibus lotado, elas sabem que ela está desempregada, é só a gente jogar uma centelha. E é isso que eu sou otimista, nesse sentido. Eu tenho sim, uma autocrítica grande para fazer. Não é só a questão dos meios de comunicação. Tão grave quanto isso foi não organizar o povo. Por que nós não organizamos as mães do Bolsa Família, os filhos do ProUni? E também para não fazer a luta política. Porque o governo tem que fazer luta política. Você viu o que o Bolsonaro faz todo dia, toda semana, toda hora? Luta política, luta ideológica. Então nós erramos e pagamos caro por isso. Em parte, também teve outros fatores que nós, com a política econômica adotada em 2015, houve um fracionamento muito grande das lideranças, da nossa base. Na verdade, houve uma dissensão, né, entre a política econômica do segundo governo da Dilma e o movimento sindical, o movimento popular, grande parte da esquerda, e também isso criou também um caldo de cultura muito ruim. Mas eu acho que nós temos sim que fazer uma autocrítica com relação à questão dos meios de comunicação. A reforma política não, o Lula insistiu em fazer, a Dilma insistiu na Constituição Exclusiva, eles não querem fazer reforma política, você vê que nunca mais falaram disso. Né? Nunca se comprou tanto voto como nessa eleição, nunca houve tanto dinheiro ilegal como nessa eleição. Então,
Essa é uma questão. E o que você está dizendo, certo? Eu tenho pleno acordo. Há, sim, quando a gente fala assim, nós estamos fora dos bairros, não. Existem milhares, né, de petistas, milhares de lideranças independentes de outros partidos, né? Como tem instituições, organizações que estão lutando, estão mudando, estão fazendo solidariedade. Há, sim, uma semente muito forte. E aquilo que eu falei, é um período, é um ciclo. Achar que a população vai aceitar esse estado de coisa e não vai haver luta, é achar que não tem luta de classe. E achar que a classe trabalhadora tem consciência, que se a classe trabalhadora tivesse consciência, não existia capitalismo, né? Que é uma contradição. Se ela tivesse consciência, ela não aceitava o capitalismo. O problema é quer dizer, é isso que você está falando, tem que construir esse movimento de baixo para cima. E essa questão das redes é muito importante. O problema nosso é que nós não ficamos na era... Se você olhar a campanha do Boulos, ele tinha 3,5 milhões de seguidores. O Gilmar Tato tinha 60 mil. Então, já falou tudo, é isso que você falou. Eu vejo muitas lideranças, eu mesmo, às vezes, entro em redes, começo a fazer daqui a pouco tem 60, 100 mil pessoas acompanhando. Né? Eu cheguei a dar entrevista que em 12 horas tinha 780 mil visualizações, entendeu? Uma das entrevistas que eu dei para a Mônica Bergman, né, logo depois que eu saí da prisão, foi uma entrevista que teve quase 1 milhão e tanto de... Quer dizer, existe um instrumento que não está sendo usado, que é esse da luta cultural, política nos bairros e das redes, que essa experiência é tudo o teu mandato, porque o problema é que existem mandatos e mandatos, né? Quando o mandato está vinculado a uma luta, a uma consciência, a um local, a uma comunidade, certo? E constrói isso, o problema é que os nossos mandatos foram se transformando em mandatos institucionais e eleitorais só. Não é que não tem que ser, né? Porque você na Câmara Municipal pode fazer muito mais também do que você fazia antes, só com o nível de organização local, comunitário, né? Eu estou muito convencido também que essa questão da juventude negra, do racismo, da precarização do trabalho, da superexploração, isso vai trazer uma grande luta política e social no Brasil. Nosso problema é aonde estaremos nós, não vocês, que vocês estão lá, aonde nós estaremos, né? De que lado nós estaremos. E se não mudar as esquerdas, certo? Nós vamos ficar meio fora, né? Nós vamos ser superados. Partidos nascem e morrem, né? Não é, isso aí não, os partidos precisam mudar. Isso aí eu tenho dito, repetido, que é o que eu posso fazer, né? Porque eu também, nesses 7 anos, eu passei quase 4 anos preso, né? Eu passei aí, tive que superar aí um momento que eu acho que nós conseguimos superar, nós já estamos numa outra fase, né? Que também limitou muito as nossas possibilidades. Ó, eu vou ter que pedir desculpa para vocês, mas eu ainda estou no ritmo assim de meio férias, e eu marquei essa conversa com vocês, esqueci que eu tinha autorizado a Simone convidar os amigos aqui para jantar conosco. Não tem problema que é todo mundo de esquerda, todo mundo amigo, não vai ter problema nenhum. Mas eu quero dar continuidade a essa conversa, viu, Maria? Sim, sim. O Galo, Tadeu e o Rubinho. Vou pedir desculpa para vocês, mas eu quero dar continuidade. Eu quero, inclusive, amadurecer as coisas que eu ouvi de vocês hoje aqui, na minha cabecinha aqui. Diga, mestre. Zé, deixa eu só... Antes de você partir, não, deixa eu só... Fica tranquilo. Só levantar uma questão, aí você pode levar ela para refletir lá, ou você pode responder de forma rápida, as duas é satisfatório. Respondo hoje. Quando os trabalhadores se levantam da forma que os trabalhadores se levantaram na greve dos APPs e tal, a coisa fica bem dividida. É trabalhador de um lado, patrão do outro, né? E sempre aparecem pessoas, políticos, querendo criar caminhos do meio. Na greve, a Tabata Amaral ela fez um projeto de lei, que, se não me engano, é o 3748/20, que é um projeto de lei que cria um caminho do meio. Que esse caminho do meio, ele não é nem autônomo, ele não é nem CLT, ele acaba certificando o projeto de exploração, porque esses aplicativos eles não estão no ramo do delivery, eles estão no ramo da exploração. O grande negócio lucrativo desses aplicativos é a exploração, não é a entrega de comida. A comida já foi... A pizza chegava na casa das pessoas como sempre chegou, e as pessoas acham que os aplicativos inventaram
esse mercado, e esse mercado sempre existiu. A Tabata Amaral fez esse projeto. Quando eu fiz a crítica a esse projeto, parece que todos os políticos do PSOL, eles saíram do projeto, eles entraram como coautores desse projeto da Tabata Amaral, que inclusive é um projeto que os advogados da iFood apoiam esse projeto, acham esse projeto muito bacana, e todos os pessoal do PSOL. E ficou um gato solto lá, que é o acho que o Reginaldo Lopes, que é um deputado do PT. Esse dia eu liguei para a Glaze, isso. Esses dias eu liguei para a Glaze, e a Glaze me colocou em contato com o Reginaldo Lopes, e o Reginaldo Lopes prometeu que ia me ligar, até hoje não me ligou. Tem certas coisas que eu sei, tô ligado. Eu tenho um profundo carinho pelo PT, um profundo imenso mesmo, profundo carinho pelo PT. E eu acredito que, às vezes, quando certas coisas como essa acontecem, acaba afastando os trabalhadores desse caminho do diálogo, entendeu? Eu acho que a rua é que manda, com todo respeito mesmo. Mas tipo assim, ó, tem gente que fala assim para mim, Galo, o Getúlio Vargas deu a carteira de trabalho para você. Ele fala, mentira, mano. Getúlio Vargas deu uma canetada, mano. Quem conquistou a carteira de trabalho foram os trabalhadores. Falar que o Getúlio Vargas deu a carteira de trabalho para os trabalhadores é a mesma coisa de dizer que a princesa Isabel deu a liberdade pra gente. Não foi a princesa Isabel que deu a liberdade pra gente, não foi o Getúlio Vargas que deu a carteira de trabalho para os trabalhadores. Existiu uma pressão na rua. Se os políticos institucionais não perceber que o punho cerrado é o que faz a caneta tremer e achar que a caneta é mais poderosa que o punho cerrado, mano, eu acho que essa conexão ela nunca vai conseguir ser feita, entendeu? Então eu tô dando esse papo aqui, esperando que o Reginaldo Lopes esteja assistindo e me ligue, entendeu? Eu tenho acordo com você. E vou dizer mais. Hein? Vou dizer mais. No começo, depois da Revolução de 30, que foi uma revolução armada, teve um início de guerra civil, veio o governo revolucionário provisório do Getúlio. Mas houve um forte movimento que chamava Aliança Nacional Libertadora, que era um movimento anti-imperialista, agrário, que a classe trabalhadora começou a organizar e participar com as classes médias. Daí veio a repressão. Veio a repressão e 37 é muito produto da insurreição comunista e da insurreição integralista da extrema-direita e do movimento da Aliança Nacional Libertadora, que foi fechada com repressão. Então, que a gente fica pensando que a CLT, as conquistas, né, vieram porque o Getúlio, no Estado Novo, tinha força, né, era governar por decreto-lei. Não, você tem toda a razão. E concordo com você também. Esse problema do meio caminho, porque nós estamos num momento de radicalização, de divisão. O problema é que o que nós temos que ter consciência, certo, é que nós precisamos constituir uma força popular de esquerda forte. Agora, nós temos que ter consciência que há dissensões graves entre eles e há divisões, que nós temos que saber, porque muita gente me critica porque eu apoiei a política de disputar a mesa, apoiar um candidato, desde que o PSD, o PCdoB, o PDT, a Rede, todos os partidos caminhassem junto, para impedir uma vitória do bolsonarismo. Eu sei. Eu entendo a crítica, entendo a posição daqueles que acham que... Agora, o problema é que se nós ganharmos a eleição de 22, nós vamos governar com um Congresso de centro-direita, não vai ser de centro-esquerda. É um período histórico que nós estamos vivendo. Porque certos movimentos que nós fazemos... Porque se as pessoas assumissem, defendessem, explicassem, fosse lá discutir com o Binho, com eles, explicassem, haveria compreensão. Porque as pessoas vivem isso no dia a dia delas também, que elas têm que fazer composições em todo lugar. Você não luta sem, muitas vezes, tentar dividir o adversário. Então, agora, que eu concordo é que certas questões não tem meio termo. Essa questão, por exemplo, que você descreveu, tem outras, que vira e mexe, políticos como a Tabata acabam apresentando um meio caminho que, na verdade, é uma adaptação, né, àquilo que os patrões querem ou que a direita neoliberal quer. Isso aí nós temos acordo. Uma boa noite. Tirceu, agradeço muito essa oportunidade. Para mim, comecei o ano com o pé esquerdo, hoje aqui com vocês, viu? Não comecei com o pé, porque a lenda popular, o ditado popular, é que começar com o pé direito, mas nós temos que começar com o pé esquerdo esse ano, e com esse entusiasmo, com essa energia que vocês trazem aqui para mim, que já estou
vou fazer 75 anos agora, dia 16 de março, né? Mas que me sinto muito jovem, viu? Apesar de 75 anos, eu procuro manter a cabeça inspirada em liderança como vocês. Ô Zé, você é uma Diga, Rubinho. inspiração nossa, você é uma inspiração nossa, e você pode ter certeza que a gente vai continuar na luta, e a gente tem que falar do socialismo com o trabalhador, a gente não pode ter medo de falar do socialismo, que a gente tem medo muitas vezes, esse caminho do meio que o Galo falou, que a gente fica em cima do muro, né, para conquistar as coisas. Não, você tem que chegar, a gente tem que transformar o mundo, e você é uma grande inspiração. Valeu demais da conta, ó. Tamo junto. Obrigado. Generosidade tua, viu? Boa noite. Boa noite, obrigado. A gente vai continuar Falou, aqui para Zé. despedir da galera. Tá Tchau. Valeu, Zé. Galo, muitíssimo obrigada por participar hoje. A gente quer você aqui mais vezes na nossa roda. Vamos lutar aí para trazer Lula e Galo. É o nosso desafio agora. Show de bola. Eu queria conversar um pouquinho com a galera. Cibele, muito obrigada. Cibele Simão fez um superchat, eu não consegui ler, sobre a Covid, qual o papel da esquerda nessa conjuntura de crise sanitária. Acho que a gente pode até falar um pouquinho sobre isso. Eu gostaria de agradecer a Cibele também, porque ela ficou controlando um pouco os bolsonaristas que vieram para a live, né? Toda vez que a gente junta o Zé Disseu, atrai também essa turma. A importância do Zé Disseu se dá porque ele atrai esses contras. Então, chega aqui no nosso chat, está cheio de bolsonarista bravo, porque o Zé ainda tem essa grande importância. Então, para a gente terminar, Tadeu, Galo, Rubinho. Olha, Fro, na moralzona mesmo, Rubinho e Galo, nós vamos fazer a revolução, cara. Não quero nem saber como é que nós vamos fazer, mas nós vamos fazer, cara. Não sei quem de nós vai começar na frente. Eu chuto que o Galo tá mais na frente, sabe? Então puxa a gente, cara. Puxa a gente. Pode contar comigo sempre, velho. Sempre. Na moralzona mesmo. Porque eu não aguento chamado mais. Revolução, cara. Aí é muito pesado, nós temos que puxar junto, mano. Com certeza é coletivo, né, irmão? Vou falar com você, eu não aguento mais, cara. Não aguento mais ver essas coisas que tá acontecendo, não. Eu não se indignar, não, velho. Não aguento, sabe? Agora, a gente não é burro, né? De achar que nós vamos entrar de primeira na bola, né? De se eu tá falando aí, todo mundo sofreu na 70, 71, 72. Meu pai tá feliz, o Galo foi campeão brasileiro em 71, né? Fazer o quê? Né? Talvez o único brasileiro que a gente tem até hoje, tá ligado? Nós temos que extrair a felicidade do que tá tendo aí, mas se indignando, né, cara? E, porra, eu acho que nós começamos bem o ano, sim, discussando no Disseu, Galo, Rubinho, sabe, Fro? Estou muito feliz de estar aqui nesse momento, eu acho histórico também, sabe? Não é à toa, né? A categoria petrolera é uma categoria organizada, né? Você sabe, seu irmão é petroleiro, né? Nós tivemos os nossos perseguidos, nós temos muita luta por trás, e é por isso também que não é uma coisa pessoal, né? É uma coisa um pouco do coletivo dos petroleiros que me proporcionou estar aqui. E eu acredito mesmo que é capaz, né? É claro que nós não somos burros, igual eu falei. Nós vamos saber fazer a jogada direitinho, bonitinho, passo a passo, porque nós queremos ganhar, né? Até a vitória sempre. A gente vai virar esse jogo, tá ligado? E contem comigo, tá? Porque eu quero demais, eu quero muito mesmo, sabe? Se tiver que quebrar coisa, se tiver que pichar muro, não quero nem saber, entendeu? Se tiver que marcar um dia, eu tava pensando, vamos marcar, pô, daqui a um ano. Daqui a um ano a gente vai invadir Brasília. E deixa o pau torar. E ver o que acontece. Porra, o 14 de janeiro de 2022. Né? E aí? O que acontece? Vai ter 100 mil, 200 mil? Né? Os caras vão parar a população inteira, pô. Então, todo mundo tá puto com alguma coisa, cara. Entendeu? A gente precisa saber fazer. E Galo, e Rubinho, né? O que for precisar, cara, conta com a gente, velho. Tipo, igual você tá falando aí. Pô, eu tô vendo que os seus irmãos tá difícil mesmo. A gente vive isso na categoria petroleira, tá ligado? Principalmente os trabalhadores que não são próprios da Petrobras, são os terceirizados, eles não escutam a gente, eles fecharam com o Bolsonaro total, sabe? E a gente quer se comunicar com eles. Se você tiver uma ideia, um projeto, procura a gente, cara. Nós vamos tentar fazer ficar viável, entendeu? A gente aprendeu muito isso, que é a palavra de solidariedade de classe. Sabe, velho? Quando a gente teve a nossa greve de 95, quem garantiu a alimentação dos petroleiros foram os bancários, nós os professores e tal. Nós, petroleiros, a gente não nega a realidade, né? Nós estamos numa situação mais privilegiada, sabe? Com a nossa CLT ainda em voga,
com os nossos empregos ainda em voga, sabe? A gente quer ajudar. Então, o que precisar, irmãos, pode procurar a gente, meu zap tá aí e tal, e nós vamos fazer a revolução junto, quero nem saber, pode contar comigo. É isso. Vamos Galo? Mano, eu vou falar uma fita aqui, eu não acredito que nós vivemos só essa vida, e eu não acredito que nós vai viver só essa vida. E quando eu digo isso, não é nenhum papo espírita de outras vidas, reencarnação e tal. É mais um papo da gente viver da gente viver a nossa luta através de outras lutas que já aconteceram. É tudo uma sequência, né, mano? É tudo uma sequência, é tudo uma contribuição. A gente está contribuindo em uma construção de outras contribuições e está deixando a nossa contribuição para que outras pessoas venham e contribuam, entendeu? Eu vejo, por exemplo, tem gente que fala assim, nossa, o Neymar é isso, o Neymar é aquilo, não sei o que, é isso tudo mesmo. Só que nós também perdeu a oportunidade de criar um Neymar socialista, mano. De criar um Neymar comunista, um Neymar anarquista, um Neymar petista, pessoalista, PCBista, sei lá, mano. Um Neymar de esquerda. Porque se a gente for ver a época que o Neymar nasceu, e a época que o Neymar estava treinando, e a época que o Neymar estava chutando lá no terrão, nós tinha que estar lá. Nós tinha que ter estado lá. Ajudado a comprar uma chuteira, ajudado a comprar uma camisa do Gabriel de Jesus, ajudado a comprar um microfone para a Ludmilla, ajudado a fortalecer aqui, fortalecer ali, e aí talvez hoje a gente não estaria passando por tanta coisa e reclamando dessas pessoas. Ah, mas essas pessoas não têm consciência política? Não tem, mano. Não tem, porque a gente não tava lá, mano. A gente não tava lá chorando com eles, tomando gota de pingo d'água na cabeça, comendo fubá com eles, entendeu? Então, as pessoas falam muito de vitória, entendeu, mano? Chegar o dia D, a hora D, a coisa vai acontecer, e para mim não é sobre o final, para mim é sobre o caminho. Eu sou do caminho. Para mim, a vida é um eterno caminho, moro? Então, essa luta que nós está fazendo, ela é uma sequência, mano. Ela é uma sequência que vai, a gente dá a nossa contribuição agora, ela vai conseguir chegar. Eu sonho com a revolução também. Todo dia eu sonho. Todo dia eu sonho. Todo dia eu acordo desse sonho aqui, que eu tô vendo os patrão tudo correndo para Miami e os trabalhadores tudo gritando aqui. Eu sonho com isso todo dia, mano. Aí eu acordo e tenho que trabalhar. Eu acordo disso e tenho que trabalhar, mano. Trazer comida para casa e tal. Eu sei que esse dia vai chegar, mano. Eu penso assim, pode ser que em vida, talvez a gente veja isso, talvez a gente não veja isso. Mas a gente precisa sair dessa vida com a certeza de que a gente participou da contribuição para isso. Morou? Para isso. Então, eu acho que o corre nosso, a responsabilidade nossa é essa, mano, contribuir. Eu quero, mais do que estar na política institucional, eu quero estar nos futebol de várzea, eu quero estar nas igrejas, eu quero estar nas ONG, eu quero estar nas macumba, eu quero estar nas umbanda, nos candomblé, eu quero estar nas favelas, eu quero estar com as pessoas, e eu quero estar ali vendo cada detalhe, analisando cada coisa, e olhando e falando, mano, é isso, vai acontecer. E interagindo para isso acontecer, morou? Interagindo para isso acontecer. Então, mano, eu sou muito grato. Tadeu, você é um cara que eu tenho que fazer um elogio da hora para você, mano, porque você é um cara sangue bom, mano. Você é um dos caras que colou, nós se conhecemos no começo e você continua perto, próximo até hoje. O que teve de gente que surfou na onda dos entregadores e foi ganhar prêmio no Havaí e nunca mais voltou, eu não tenho dedo para contar, mano. Sabe? O que teve de surfista que apareceu, e isso é muito da hora, mano. Ver que teve pessoas que apareceu lá na greve, lá na luta toda, e continua ainda aqui próximo, mano. Continua junto, pelo prazer de estar junto. Pelo prazer de estar junto, não porque o momento é bacana. Nós temos que estar junto em todos os momentos, mano. Nos bons momentos e nos momentos ruins, porque é desses momentos que a vida é feita, mano. De momentos bons e momentos ruins. Se a gente também ficasse esperando, falando, não, o PT vai governar 50 anos e a distribuição de renda vai ser feita certinho, uma hora a reforma agrária vai acontecer, é ilusão, mano. A coisa é um gráfico. Uma hora vai, outra hora cai, um golpe. O que eu acho mais engraçado é o que é o seguinte, o PT, ele não foi um partido que foi assim, revolução, 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 e mesmo assim tomou um golpe. Mesmo assim tomou um golpe. Entendeu? Imagina se nós chegar lá com esse papo, revolução, 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 a coisa dá merda. Mas eu sou desse povo. Eu sou desse povo, fica gritando revolução, fica tentando fazer revolução, fica tentando acender, fica procurando rastilho de pólvora. Eu fico procurando rastilho de pólvora para acender o fogo. Acendo o fogo e falo assim, aí, ó, tá vendo? Meus companheiros que é cristão, eu sou cristão também, acredito em Cristo. O pessoal fala assim, Galo, Cristo, bandido bom é bandido morto. Eu falei, até Barrabás? Eu falo, até Barrabás? Até Barrabás, mano, que Jesus levou pro céu junto com ele. Ele também, mano. Deixa eu falar uma coisa para vocês, meus irmãos. A classe trabalhadora é a representação de Deus na Terra. E o patrão é a representação do demônio, mano.
É simples. Às vezes parece difícil de falar com a classe trabalhadora, mas é tão simples, mano. É tão simples, nós precisamos estar lá, mano. Nas igrejas, nas favelas, nos campos de terra, nos alagados. Nós precisamos estar com todo mundo, mano. Junto. Porque essa política institucional, que eu não enxergo como fim, eu enxergo como meio, ela é uma representação da rua, ela é um reflexo da rua. É o que acontece na rua. Posso falar uma coisa para vocês? No meio da toda, dos aplicativos, me ligou o Luciano Huck, me ligou o Rodrigo Maia, me ligou um monte de gente desse tamanho que eu ficava com medo. E eu sou quem, mano? Motoboy, mano. Motoboy, morou? Então, olha o poder que nós temos, mano. Nós é poderoso, mano. Nós é castelo de pedra, mano. Trabalhador é castelo de pedra. É que a gente não sabe do poder que a gente tem, e aí os ricos usam nós para proteger o castelo de areia deles. O castelo dele é de areia. Qualquer água desmorona, qualquer vento desmorona. O castelo de pedra vai ficar pro resto da vida. Quando os trabalhadores descobrirem que nós é pedra, nós vai formar esse castelo de pedra de um lado, e o castelo de areia, mano, vai se desmanchar sozinho, mano. Porque ele vai falar, como é que eu vou bater de frente com um castelo de pedra? Porque esse cara é tão pequeno e tão mentiroso, nós é tão grande e tão verdadeiro, eu não vejo muita dificuldade, tá ligado? Eu vejo que as pessoas dificultaram a coisa. Então, para nós é isso aí, mano. Caminho. Acredito no caminho. Caminho de luta até o final da vida, mano. Não tem o dia que a luta para. A luta não para nunca. Não tem tempo para descansar. A luta continua. Antes ela seguiu, agora a gente tem que dar sequência e depois ela tem que continuar. E eu acho que é assim que a gente tem que caminhar, mano. Eu sou grato por estar com todos vocês aqui, com o Zé que saiu, Tadeu, Rubinho, Maria. Sou grato de ser contemporâneo do tempo de vocês aí. E é isso aí, mano. Entendeu? Se aparecer uma revolução aqui por perto, eu ligo na hora, firmeza? Pode ter certeza. Pode ligar que nós vamos dar um jeito de cair para aí. Estamos junto e misturado. Rubinho. E mixada, eu acho uma live histórica, Flor, e você é muito corajosa de trazer Tadeu, Galo e eu aqui. Acho que a gente tem que te agradecer. Eu acho que a esquerda, nós temos que falar para o povo que a esquerda é otimista, a esquerda tem um mundo que constrói igual. Muitas vezes, Galo, você estava falando aí do campo, outro dia eu fui aqui, o pessoal me chamou aqui, eu não moro, eu tenho que ser verdadeiro, eu não moro na favela, eu moro no bairro do lado da favela, mas eu troco muita ideia com os manos lá. E teve uma final lá que o pessoal me chamou para ir, e eu tava lá, bicho, aí, entrega de troféu, isso que você falou. Aí você chega lá, cara, nós temos a vida igual. Eu falo com os caras, olha, o que separa nós aqui é só uma rua, velho. Mas a gente joga bola junto, a gente tem que estar junto. E é nessa hora, Galo, e é nessa hora, Tadeu, e é nessa hora, Flor, que você tem que colocar o discurso, que você tem que fazer o debate de uma outra sociedade. Isso que o Galo falou. Porque dali vai surgir um outro menino, depois a gente vai ficar cobrando ele. A gente tem que falar assim, tá vendo aqui, cara? Você acha que amanhã... E aí você tem que falar a linguagem mesmo. Você acha que amanhã... Quantos vai ter café da manhã aqui, irmão? Quantos vai ter almoço? Tá todo mundo no corre. Nós estamos com 70 milhões de pessoas no Brasil vivendo de bico. Vivendo de bico, o trabalho precarizado, cara. Então, assim, você nunca pode perder isso que a gente está fazendo aqui. Olha, o Brasil teve 400 anos de escravidão, 400 anos. Quando que você ia imaginar que você ia ter uma live, cara, com 3 jovens aqui, com a Maria Flor, e a gente falando as ideias de mudar o mundo, velho? Então, quer dizer, é essas esquizofrenias que eu falei com o Disseu que eu vivo constantemente. O cara me manda para Cuba igual manda você, mas tem a menina do Yakult aqui que é a maior fã minha. Fala assim, não, esse cara é do caramba, ele é correria, ele ajuda na cesta, ele ajuda no time, ele tá com nós aqui, ele toca violão. Pô, olha para você ver, outro dia na igreja, o cara me pediu para me tocar um violão, o cara falou, a gente achou que você não ia vir. Eu falei, por quê? Não, porque o pessoal acha que você é ateu, que você não ia vir. Pô, fui lá, troquei uma ideia na igreja com o pessoal, e aqui tem uma praça aqui que tem o Centro Espírita, a Igreja Evangélica, e a Igreja Católica, e do outro lado tem o pessoal do Candomblé. E você tem que trocar ideia com todo mundo, velho. Que é aí que nós vamos construir. Porque eu acho que nós perdemos essa capacidade da linguagem, de conversar. Porra, eu joguei bola na rua até pouco tempo, e jogo até hoje. Quer dizer, nós não podemos ficar institucionalizados, né? Nós ganhamos a eleição aqui, mas a gente tem que fazer isso que você falou. E outra coisa, faltou o Minduim aqui, viu, Flor?
Minduim tinha que estar com a gente aqui. As torcidas organizadas foram para a rua ano passado, junto com os entregadores. E muita gente da esquerda ligava para mim, Galo, gente grande, não vou falar o nome, não. Você vai para a rua, Rubinho, nós estamos na pandemia. Eu falei, irmão, nós não saímos da rua, não. Quem é o cara que está no balcão? Quem é o cara que está que é o cobrador de ônibus? Quem é o cara da farmácia? Quem que é o cara que está nas motos, velho? 12 horas tocando. Olha o Galo lá nas motos, olha o Minduim. Nós já estamos na rua. Essa quarentena brasileira provou mais uma vez. Quem fez quarentena no Brasil foi a classe média branca, velho. Não foi os trabalhadores. O prefeito aqui falou que ia fechar a cidade. Vem aqui na periferia ver. Tá tudo aberto, tá todo mundo no corre, meu velho. As pessoas estão sobrevivendo para o outro dia da manhã e não sabem. Então, essa live aqui, prazerão de bater essa bola com vocês. Espero que o Lula venha aqui conversar com nós, mano. Vem aqui fazer uma ideia comigo, com o Tadeu. Galera, vamos fazer essa campanha. Lula no Fórum Sindical. Vocês estão aí nos vendo, Lula no Fórum Sindical. Tem gente dizendo que essa live teve muito macho. É verdade, mas a gente já fez live só de mulheres, e só de mulheres negras. A gente já fez live com trans, a gente já fez live com todo mundo. Aqui, todo mundo é bem-vindo. A gente até tentou trazer mulher, mas, assim, a gente está no período de férias, foi o primeiro programa, então estou avisando que aqui não tem sexismo, não. E eu sou uma feminista, hein, gente, de carteirinha há muito tempo. Então, assim, sempre a gente tem esse olhar, né, que a gente queria fazer esse jogo, né, de jovens trabalhadores. Claro que poderia ter uma mulher jovem trabalhadora, mas não conseguimos. A gente tentou, até com algumas companheiras, mas a galera, algumas, né, tiveram férias, etc. Então, por isso que só tem os machos aqui, mas são machos do bem, são machos que não são machistas, são machos que estão na luta também do lado das mulheres. Então, com isso, eu agradeço imensamente vocês, meus queridos. A gente está 1h27 de live e tem 200 e cacetada de gente ainda aqui e não para o chat. Então, assim... Ô, Flor, só um pouquinho. Ô, Galo, Tadeu, queria convidar vocês, quando acabar a pandemia, a gente fazer uma coisa aqui e a Flor ser a nossa mediadora, mas ao vivo. Porque a classe trabalhadora também, muitas vezes, não vê live, não, né? Eu tenho clareza disso. Muitas vezes... Vamos fazer um grupo. Rio, São Paulo e Minas. Vamos fazer um combinado, Flor. E você coordenando a gente aí. Tá, eu quero conhecer a região do Galo aí também, pô. Com certeza. Vamos fazer com certeza. Mano. Firmeza total? Beleza. Desculpa, viu, Flor? Não, sem problema. A galera estão achando vocês incríveis e eu sei que quem sentou aqui para ouvir a gente, para ouvir o debate, vocês viram que eu falei muito pouco, né? Porque tinha muita coisa bacana para vocês falarem. O Zé fala pra caramba e eu acho que essa ponte é importante, né? O Galo, eu comecei com essa fala do Galo que eu acho excelente, de nunca deixar para trás a experiência acumulada que a classe trabalhadora tem. E o Zé tem muito a dizer. Ele sempre é o cara, né? Toda vez que acontecia algum problema no PT, sempre culpavam o Zé. Nem sempre ele é o responsável, né? Mas levava-se um lombo grosso. Então, eu acho muito legal a gente dar espaço também para o Zé explicar algumas coisas. Eu pretendo trazer o Zé de volta. E ele certamente volta, porque ele gostou da conversa. Galera que nos acompanhou até agora... Ah, meu Deus, Leandro, eu acho... Bom, ainda bem que você ficou aqui, Leandro, flodando. O Leandro tá falando um monte de bobagem, mas alguma coisa ele ouviu. Então, alguma coisa, ele vai chegar uma hora, ele aprende, alguma hora cai a fita dele. Então, para o Leandro que nos acompanhou aqui, viu, Leandro? Seja bem-vindo, volte sempre. Uma hora a ficha cai e você vai aprender. E, galera, muitíssimo obrigada por estar até agora nos acompanhando. Boa noite. Valeu, pessoal. Obrigadão aí. Tamo junto. Boa noite, galera. Falou, valeu, moçada. Valeu.